Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos trazer aí 5 ações com alto potencial de valorização, mais bons pagamentos de dividendos, pessoal. Se vocês querem saber ações na Bolsa de Valores para ter uma aposentadoria sustentável e um potencial de rentabilidade elevado para 2025, você encontrou o vídeo certo, pessoal, porque neste vídeo eu vou falar aí 5 ações que podem atender essa expectativa para você, tá? E para quem ficar até o final deste vídeo, eu vou revelar aí 2 ações aqui, dentre essas 5 que eu vou citar para vocês, que tem um potencial de rentabilidade acima de 100%. Ou seja, você pode dobrar o seu capital investido nessas empresas e ainda receber um excelente dividendo, até porque essas empresas, pessoal, estão extremamente baratas. Então fiquem comigo até o final para que vocês saibam aí quais que são essas joias raras. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais inscritos esse canal tiver, mais eu posso proporcionar um conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. E eu não vou descansar até que com esse objetivo esteja concluído, pessoal. Então vamos lá, garanta sua inscrição aí embaixo, no caso aí, macetem o dedo no like, porque ajuda muito aqui no engajamento, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que esse canal produzir e já deixe nos comentários tanto sugestões, como aí no caso, se vocês têm algumas dessas 5 ações que eu vou falar para vocês. Também, pessoal, considerem me seguir no Instagram, porque lá tem muitas notícias de qualidade. Basta acessar aqui a parte de mais e vir aqui diretamente no meu Instagram, que lá temos notícias de qualidade para vocês, tá? Bom, pessoal, primeiramente começando aqui, antes da gente falar a respeito dessas 5 ações com alto potencial, precisamos falar um pouco sobre a Bolsa Brasileira, tá? A Bolsa Brasileira tem gerado muito medo nos investidores, porque já acumula uma queda de 3,24%, tá? Muitos investidores aqui na Bolsa, tanto a pessoa física como nós, por exemplo, estamos com muito medo. Por quê? Porque a gente acha que tudo vai desabar para sempre, Brasil virou uma piada, né? Risco fiscal aqui aumentando fortemente, até porque temos fluxo de capital estrangeiro na B3 saindo com bastante intensidade aqui do Brasil, porque nosso país não está atraindo investimento privado. Não é à toa que, se a gente dá uma olhadinha aqui no relatório Focus do Banco Central, perceba que a inflação está bem descontrolada, temos uma perspectiva de aumento da inflação para 4,59%, consequentemente o Banco Central acabou aumentando a expectativa de juros, tá? Perceba que a perspectiva do Banco Central é de encerrar em 11,75% de juro, né? Ou seja, juro ao ano, né, de taxa, e também a perspectiva do mercado é que o juro suba acima de 13%, tá? Por quê? Porque a inflação está descontrolada por conta que o governo não está conseguindo controlar gastos, está com um déficit orçamentário bastante elevado. E isso faz com que o governo tenha de adotar, pelo menos o Banco Central, né, tenha de adotar uma postura contracionista na economia, desestimulando o consumo econômico, tá? Isso traz o que para nós investidores, resumindo? Traz aí bolsa caindo por mais tempo, porque há uma expectativa de piora na economia, né, na macroeconomia em geral aqui no Brasil, né? Consequentemente, acaba prejudicando nós investidores que queremos aí ações com alto potencial de valorização. Porém, particularmente, pessoal, eu acho que é um cenário de oportunidade, até porque terem boas empresas cotadas a um patamar de preço mais baixo, isso é tudo o que nós investidores queremos para poder acumular boas ações de boas empresas a um bom patamar de preço, tá? A primeira ação aqui dessa lista, que eu vou citar aqui para vocês, não tem como, pessoal. É a estatal mais falada do mercado, é o Banco do Brasil, pessoal. Perceba que ele está bem descontado, tá? Eu acho que sim, é uma das ações que pode proporcionar, pelo menos se continuar reportando um lucro líquido satisfatório, um bom retorno no médio e longo prazo, pelo que tudo indica, tá? Lembrando que nada é recomendação. Esse retorno, ele pode acontecer de 2 formas, tanto da valorização da ação, como também dos dividendos, que muitos investidores olham para o Banco do Brasil por conta do dividendo que ele nos proporciona. E realmente é um dividendo muito, muito bom, tá? Bom, vejamos aqui então. O Banco do Brasil ele tem pago nos últimos 12 meses de 10,48% ao ano. Vamos ver se isso aqui é verdade, o investidor 10? A perspectiva do mercado, pessoal, é que o Banco do Brasil
reporte um lucro de 37 bilhões. O próprio banco já garantiu que pretende manter essa lucratividade este ano, tá? Se dividirmos aqui pela base acionária que o Banco do Brasil possui, temos um LPA, que é o famoso lucro por ação, de 6,45, tá? Se nós pegarmos aqui 6,45 e multiplicarmos por um payout de 42%, já considerando a reserva legal, temos então 2,70 por cada ação líquida. Isso é o quê? 2,70 por cada ação de Banco do Brasil, tá? Dividido nessas cotações que o Banco do Brasil se encontra agora, nós temos um dividendo de 10,9% ao ano, que fica inclusive acima desta média. Então perceba que neste patamar de preço, Banco do Brasil pode proporcionar um proveito interessante, tá, pessoal? E se nós jogarmos um preço teto aqui, o banco está com uma margem de segurança muito positiva. Uma margem de segurança, inclusive, de 21%, tá? O banco poderia se valorizar facilmente 21% e ainda continuaria pagando, né, 9% de dividend yield, que já é um dividendo muito excelente, tá, pessoal? Não é só, obviamente, o preço teto e o dividendo que se encontra atrativo. O Banco do Brasil está extremamente barato e eu também acredito pelos múltiplos que ele tem potencial de valorização. Por quê? Se nós pegarmos o valor de mercado do Banco do Brasil e dividirmos pelo lucro, nós temos uma relação preço sobre lucro de 3,8. Perceba que a média de negociação do Banco do Brasil é de 6,37. Se o mercado pagar novamente 6,37 de preço sobre lucro médio para Banco do Brasil, como já aconteceu em períodos passados, sem que o banco tenha o lucro que ele tem hoje, o banco poderia ser cotado pelo menos o dobro do seu valor de mercado, que dividido ali pela base acionária, nos proporciona uma cotação de 41,13, tá? O que dividido pela cotação que o Banco do Brasil se encontra de 24,70, temos um potencial de valorização, se ele for cotado pela sua média histórica, de aproximadamente 66,52%, que é um potencial bastante interessante de valorização. E no pior dos cenários, o Banco do Brasil ele já se encontra descontado, pessoal, não tem como negar, o desconto ele está escancarado na nossa cara. Olha só que legal, o valor patrimonial da ação é de R$ 31,53. Para o banco ser negociado apenas pelo seu valor patrimonial, que é o mínimo, né, do patrimônio exigido, o banco já precisaria se valorizar 27,65%, tá? Para uma empresa que tem entregue um ROI acima de 15%, no caso, um crescimento de lucros de 11% ao ano, a perspectiva do mercado é que ele tem um crescimento de lucros um pouco menor no ano de 2025, mas ainda vai crescer o lucro, que é muito bom. E neste patamar de preço, eu acredito que sim, está extremamente barato. E um banco aí que sempre repassa proventos e tem essa expectativa de valorização. Não é à toa que se colocarmos aqui num cenário mais otimista, o Banco do Brasil ele tem um potencial de rentabilidade absurdo, tá? Se o mercado de fato engata um ciclo de alta e o banco for cotado a um patamar como era cotado antigamente, de 10 vezes lucro, que ele já chegou a ser cotado, perceba que ele pode sim atingir facilmente o preço justo de Graham, tá? Vezes 6,45 vezes um VPA de 38,53, temos um preço justo de 67,64, que dividido pela cotação que o Banco do Brasil se encontra agora, em um período de alta, o Banco do Brasil podia sim subir acima de 100%, tá? Então mostra que o banco está barato, né? Se a gente usar aqui 10 vezes lucro, tá? Se o banco fosse cotado nesta média de preço sobre lucro, olha só a cotação, chega muito próximo do preço justo que o Benjamin Graham usa na análise dele, né? Esse preço justo, ele funciona muito para as ações brasileiras. Pessoal, confesso para vocês, viu? Eu não usava muito preço justo nas minhas análises, eu ficava ali só mais no preço teto, né? Quando eu comecei a utilizar o preço justo, eu vi um diferencial, porque às vezes a gente perde a oportunidade. Tem uma ação que está muito barata, só que ela não se encaixa no preço teto, né? Que é o caso da Sanepar, por exemplo, né? Sanepar não passa no preço teto, mas ela passa no preço justo. Então é muito bom utilizar os dois indicadores, porque o indicador de Graham funciona muito para empresas, principalmente da velha economia, que são aquelas empresas que existem há anos aqui, né? E fazem aí atividades há anos no Brasil. Segunda ação aqui dessa lista, que eu acho que se encontra barata, tem potencial de valorização de dividendos, é as ações da Companhia Energética de Brasília. Pablo, nossa, que milagre! Você trouxe uma ação elétrica? Pessoal, exatamente. Encontramos uma ação de energia que se encontra extremamente barata. E, na minha opinião, é a Companhia Energética de Brasília, tá? O primeiro ponto que eu acho a Companhia Energética de Brasília barata em relação às outras não é só pelo seu múltiplo PL, tá? Que se encontra aqui em 7,11. E sim, pessoal, pela questão do próprio caixa da empresa. Olha só isso aqui, pessoal. Hoje, no caso, a Companhia Energética de Brasília, ela detém um caixa
de 676 milhões de reais. E a dívida da empresa é zero. É isso mesmo que você viu, meu amigo. A dívida da Companhia Energética de Brasília é zero, sinal que ela não tem dívida. Como já dizia o nosso queridíssimo amigo Peter Lynch no mercado financeiro, eu gosto muito do Peter Lynch, viu, pessoal? Super recomendo que vocês leiam o livro dele. Ele cita: empresas que não têm dívidas não podem quebrar. E esse é o caso da SEB. Ela não tem dívida e ela detém um caixa de 676 milhões. Se a gente fizer uma divisão pelo valor de mercado da empresa, 676 milhões dividido por 1 bilhão, que é no caso, o valor de mercado da empresa hoje, a empresa detém 66% do seu valor de mercado apenas em caixa. Isso mostra que ela se encontra bem barata, tá? O mercado poderia sim pagar mais caro na empresa. Fora que a Companhia Energética de Brasília é uma empresa que já tem um crescimento de lucros até que interessante. Se a gente pegar aqui a lupa de crescimento da empresa de lucros, perceba que, claro, né, ela tem um lucro líquido até que estável, tá? Ela é uma estatal, detém aí como grande participação o governo, portanto, eu acredito que a assimetria aqui na empresa está boa, até porque ela tem feito bastante investimentos na parte de iluminação pública, tá? Eu sei que vocês devem estar com dúvidas, eu nunca fiz um vídeo aqui a fundo sobre a Companhia Energética de Brasília, mas eu posso trazer um vídeo aqui para vocês específico sobre ela, tá? Se vocês querem um vídeo sobre ela, deixe nos comentários que eu posso sim trazer, tá? Bom, aqui um pouco sobre a empresa. É uma empresa de geração e distribuição e holding, tá? Com sede em Brasília. A empresa possui uma sociedade mista e, apesar de o seu serviço ser descrito como fornecedora de energia e gás, o foco da empresa é ser uma holding. Ela detém participações em outras empresas. O mais interessante da Companhia Energética de Brasília, eu não acho que é só, de fato, o seu caixa, e sim a sua distribuição de proventos. A ação já vem caindo aí desde o seu último pico. Se a gente pegar aqui na ótica de 6 meses, perceba que a ação caiu ali dos 20, né, para essa faixa dos 16,99. E aqui eu já enxergo que tem um potencial interessante, porque, olha, perceba que ela pagou nos últimos 12 meses 10,8% e a empresa está mantendo um payout de 60% ao ano em dividendos, tá? Se nós considerarmos aqui, pessoal, um pouco do lucro da Companhia Energética de Brasília, vamos fazer aqui uma divisão para a gente descobrir o provento. Se a Companhia Energética de Brasília lucrar 250 milhões de reais, se a gente dividir ali pela quantidade de ações que ela possui, tá? Ela é uma microcap na bolsa, então a base acionária tende a ser menor. Temos então 3,47 de LPA. 13,47 de LPA vezes 60% de payout, podemos esperar para a Companhia Energética de Brasília 2,08 por cada ação, o que dividido ali por 16,99 nos proporciona um dividend yield de 12,2%, tá? E o legal é que 2,8 dividido por 9%, temos um preço teto de 23,11, o que já neste patamar de preço, ela já se encontra barata, com 36% de margem de segurança, tá? Nessa cotação, como vocês viram, pode girar sim um provento superior a 10%. Então, 16 a 18 reais, eu acho que sim é uma oportunidade para a Companhia Energética de Brasília, para quem visa renda passiva, tá? E claro, pessoal, ela é uma empresa que também tem potencial de valorização, porque utilizando a lógica aqui do preço justo na empresa, 3,47 que é seu LPA, vezes um VPA, que está ali em torno, né, de 14,92, temos então o que, pessoal? O preço justo de 34,13. Muito cuidado com esse LPA aqui, tá? Ele se baseia no LPA antigo, a empresa teve crescimento de lucros. Então, basta vocês pegar o lucro e dividir pela quantidade de ações que vocês subtraem um novo LPA. E para descobrir o VPA, basta pegar o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de ações, tá? Bom, temos um preço justo de R$ 34,13, o que dividido por 16,99, temos um potencial de valorização de 100% para as ações da Companhia Energética de Brasília. Então perceba que é uma empresa que está bem barata e até me surpreendeu, pessoal, porque hoje o setor elétrico ele está bem precificado. E essa seria uma das elétricas que provavelmente eu colocaria na carteira, viu? Porque ainda está faltando espaço na minha carteira para investir no setor de energia. E umas elegíveis aqui na minha carteira seria a Companhia Energética de Brasília. A única desvantagem que eu acho na empresa é que ela tem uma liquidez baixa. Perceba que ela negocia uma liquidez de 228 mil por dia e não tem tag along. Eu acho que essas são as únicas desvantagens. Portanto, se fosse para ter uma posição pequena na empresa, claro, para mim, que sou um mero investidor mortal, que aporta ali de 2 a 3 mil, para mim é tranquilo montar uma posição nela. Mas, claro, se eu for acumular uma posição, por exemplo, do Banco do Brasil, já seria um pouco difícil, tá? Porque eu teria que... O Banco do Brasil pretende acumular uma posição extremamente alta. Na SEB eu já não poderia fazer isso por conta da liquidez. Mas, quem sabe, né?
a empresa for fazendo ali desdobramentos, bonificação, né? E a empresa for aumentando essa liquidez no mercado, seria bastante interessante, tá? Até porque ela poderia jogar um pouco de mais free float, né? O controlador ali principal, o governo, então, basicamente a empresa poderia aumentar um pouco esse free float aí para o papel ter um pouco de mais liquidez. E o tag along não tem problema, até porque como é uma empresa do governo, eu acho difícil o governo vender a participação, até porque ele tem 90% aí da participação na SEB, tá? E ele recebe dividendos dessa empresa, então dificilmente ele vai querer vender para um outro controlador. Mas claro, né? Tudo é possível e o tag along será um dos riscos aqui da Companhia Energética de Brasília. Até porque, pessoal, não tem nada 100%, tá? A empresa ela sempre vai ter um risco, não tem como. E perceba que geralmente as mais descontadas são as estatais, tá? E agora eu vou para uma outra estatal, essa daqui já é de saneamento, terceira ação dessa lista é a Sanepar, pessoal. Inclusive eu detenho o Sanepar na minha carteira e eu acho que é uma empresa que está muito barata. Perceba que eu citei um banco, uma de energia e uma de saneamento, tá? Bom, a Sanepar, ela se encontra barata pelo quesito, pessoal, que eu já vou dar aqui logo para vocês de cara, para a gente não tomar muito tempo nesse vídeo. A empresa está para receber uma indenização do governo federal de aproximadamente 3,9 bilhões de reais, tá? Se a gente pegar aqui 3,9 bilhões e dividir pelo valor de mercado que ela detém hoje, que está em 9,33 bi, ela é uma small cap, tá? Basicamente, a Sanepar pode receber aí 41% do seu valor de mercado apenas em indenização da União. E esse valor já está, no caso, em trânsito em julgado. O que é isso? Traduzindo aqui para o vocabulário comum, né? Já está garantido. Basta aí a União definir uma data para pagamento. O máximo que eles podem conseguir aí é uma moratória, ou seja, estender esse prazo. Mas já está quase que certo, se não certo, de que esse valor cairá no caixa da Sanepar, tá? Se a empresa optar por pagar 100% desse valor em proventos, né? Até porque ela já detém um caixa bastante robusto de 1,67 bilhão de reais, ela pode distribuir um provento extraordinário de 41%, mas seria mais prudente da empresa, na minha concepção, ela distribuir metade em proventos, tá? Ou seja, ter um dividendo ali extraordinário de 20% e o resto a empresa integrar ao patrimônio líquido. Mas vamos trabalhar na realidade. Vamos supor que a empresa integrasse tudo isso no patrimônio líquido. Nós teríamos, então, um patrimônio líquido de 14,46 bilhões, o que dividido pela quantidade de ações nos proporciona um novo VPA de 9,57, o que faz a ação ficar extremamente barata, porque 9,57 dividido por 6,20, para a empresa chegar ao valor patrimonial dela, pessoal, ela precisaria se valorizar em torno de 54% apenas para chegar no valor patrimonial. E se a gente fizer uma divisão de 9,37 dividido, no caso aqui, né, 6,20, perdão, dividido por 9,37, temos um P sobre VP de 0,66, tá? Ou seja, o preço sobre valor patrimonial poderia cair de 0,89 para a mesma faixa do ano de 2022, onde a Sanepar estava com claro desconto, e isso poderia trazer um potencial de valorização interessante na empresa, tá? Não é à toa que, se a gente considerar a ótica do preço justo na Sanepar, ela também está barata. 22,5 vezes 1 vezes, no caso, vamos colocar aqui 22,5 vezes 1 vezes, no caso, né, 9,37. Está saindo aqui um cálculo errado, pessoal, desculpa aqui para vocês. Vezes, né, 9,37. Temos, então, um preço justo de 14,51 para as ações da Sanepar, tá? O que dividido ali por 6,20, temos um potencial de valorização de aproximadamente 134%. Até na foto atual, Sanepar já se encontra descontada. Só para ela chegar no valor patrimonial, teria que subir ali mais uns 15%, tá bom, pessoal? Até porque as ações tiveram um salto aí, principalmente devido aos rumores de privatização. Eu, particularmente, prefiro o Sanepar abaixo do 6, tá? Eu já consigo ter uma margem de segurança interessante. Na época que eu comecei a efetuar aportes na empresa, abaixo dos R$6. E aí ela voltando para uma região de preço ali dos 5,40, 5,50, para mim já fica ali um preço interessante para efetuar aportes. Nesse preço eu prefiro apenas aguardar, né, o mercado ali abrir uma correção, uma janela de oportunidade que eu posso voltar a aportar com força na empresa. Então perceba que no preço justo está barata e ela tem uma possibilidade de pagamento de proventos extraordinário. Qual é a desvantagem dela? No caso, a demora para pagar o provento, tá? A política dela é péssima, ela demora ali ela paga semestralmente e ela demora 6 meses após a Datacom. Ou seja, ela anuncia um provento ali em dezembro, ela vai pagar em junho do próximo ano. E quando ela anuncia o de junho, ela vai pagar em dezembro do mesmo ano. Então perceba que essa política acaba desagradando bastante o investidor, tá?
e os proventos tendem a não ser muito altos, dado que ela paga apenas 30% do resultado na forma de proventos. Eu acho que se para a Sanepar ficar maravilhosa, ela precisaria ter um payout pelo menos de 50%, metade do lucro na forma de dividendos acionistas, e eu acho que a empresa poderia ter uma política, tudo bem, ela até poderia manter semestral, mas pelo menos com uma proximidade mais rápida após a data conta. Ela anuncia ali dezembro, podia pagar em janeiro, anuncia em julho, paga em julho, igual a BB Seguridade faz, seria interessante, mas não é só por esses dois fatores que eu não vou aportar na empresa. Eu apenas prefiro ter uma posição menor de Sanepar, porque se eu ficar dependente do fluxo de caixa dela, eu vou ficar aí roendo as unhas, tá? Eu prefiro ter uma posição maior em Banco do Brasil e BR Partners, que me trazem um fluxo de caixa na carteira maior, para eu ir abocanhando aí outras oportunidades, caso essas empresas não estejam numa região favorável de compra. Mesmo assim, as duas também estão extremamente baratas, tá? No caso, quarta ação dessa lista, e para você que ficou até o final deste vídeo, eu quero lhe cumprimentar, porque aqui vai para mim as ações mais baratas aqui dessa lista, tá? Pessoal, a primeira é a Eternit, pessoal. Pablo, Eternit? Que empresa é essa? Eternit, pessoal, é uma empresa de commodities, tá? É uma empresa mais arriscada, então não vai esperando que você vai ter noites tranquilas com ela. Até porque o foco da empresa está no segmento de materiais de construção, que costuma ser cíclico, com foco em coberturas de fibrocimento e telhas, tá? E aí no mercado a empresa acaba sendo cíclica, né? Então perceba que a Eternit ela tem ali essa ciclicidade atrelada com ela. A questão da Eternit é o seguinte, a ação já se desvaloriza mais de 31% na ótica de 12 meses. E agora neste patamar de preço eu acho que a Eternit vê um preço interessante, tá? E tem potencial tanto de pagamento de proventos, né? Eu tô aqui na cotação atual, ela já está pagando acima de 7% ao ano, como valorização, primeiro pelo seu valor patrimonial. Olhem o VPA da ação, está de 12,86. Apenas para a Eternit chegar no seu valor patrimonial, ela já precisaria se valorizar, 5,94 menos 1 multiplicado por 100, a empresa precisaria se valorizar em torno de 116% para chegar no seu preço de VPA mínimo. Então isso mostra que a empresa já tem um potencial de alta. Eu acho que a empresa está muito barata, tá? Bom, outro fator também é o seu preço sobre lucro, que está de apenas 3,23 vezes, tá? Significa que neste patamar de preço, a empresa em 3 anos e 3 anos e 2 meses consegue quitar aí todo o seu investimento, de devolver todo o seu capital investidos, tá? Até se a gente utilizar, ó, até a política dela não tá muito boa, ela tá pagando ali 20% de payout, o mínimo do mínimo pro acionista. Por a ação estar muito descontada, 1 dividido por 3,23 vezes 20%, a empresa está pagando um provento de 6,1%, tá? Que mostra aí que a Eternit se encontra barata e tem potencial tanto de dividendos. E aí, valorização, vamos lá. Preço justo, 22,5 vezes um LPA que temos ali de 1,84. Pessoal, esse é LPA dos últimos 12 meses, até porque ó, o LPA acabou dando uma deteriorada. Por quê? Porque o lucro, né, de Eternit acabou caindo. Então, se o mercado voltar a ter um lucro líquido positivo na empresa, isso já pode fazer com que o LPA suba, o lucro cresça e a ação valorize. Mas vamos nos basear pelo que temos garantido agora, tá? Vamos tirar esse preço justo aí com o que temos disponíveis agora. Vezes 1,84, vezes um VPA, que está de 12,86, perceba que o preço justo está de R$ 23,00, o que dividido por 5,94 menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de valorização de 288%. Então eu acho que neste preço, a Eternit ela pode proporcionar uma rentabilidade bem expressiva. Pablo, e no quesito dividendos? Também. Se o lucro da empresa voltar a ser como era antes, de 250 milhões, com uma alta ali, uma melhora no mercado doméstico, ali uma melhora no mercado de commodities, a empresa, dividindo ali pela quantidade de ações, que é de 61,78 milhões, LPA, vezes um payout de 20%, se a empresa apenas mantiver o seu payout, nem precisa aumentar disso, tá? Claro, em momentos ali que a empresa está bem, ela acaba aumentando o payout, costuma manter ali em 30%. Então vamos considerar ali 30%, tá? Até porque a Eternit já teve momentos que pagou 30%. Podemos ter um provento de 1,21 por ação, e que no patamar de preço atual, considerando um futuro, tá? Que a empresa tem uma recuperação de lucros. Ela pode te pagar mais ou menos 20% de yield. Pablo, o que é isso? Parece até... mas com empresas de commodities, isso acontece quando engata um cenário de alta. Melhora no lucro, melhora na rentabilidade, e aí, consequentemente, a empresa vai pagar mais dividendos, porque terá aumento do lucro, aumento do LPA, e para você que comprou a preços baixos, consegue garantir um yield on cost bem alto, mais um potencial de valorização. Então, essa empresa tem seus riscos? Tem.
Você vai sofrer? Vai. Mas também quando o ciclo vira e você pega no momento favorável, você consegue ganhar bastante dinheiro, tá? Por isso que eu acho que hoje Eternit, por mais de arriscada, eu acredito que seja uma oportunidade bem clara pelo seu alto desconto. Fora que a empresa está com bom ROI, está com uma dívida líquida sobre EBITDA bastante controlada, eu apenas acho que a ação estava cara naquele momento que, né, estava com aquela euforia toda. Perceba aqui que na ótica de 5 anos, Eternit chegou a valer aqui na cotação padrão mais ou menos R$20. Aqui não, pessoal. Aqui a empresa estava cara, no topo histórico, pagando baixos proventos. Agora, ela veio operar numa região aqui uma região melhor, tá? Então, por ser uma empresa de commodities, por isso que eu sugiro que você tome cuidado, tá? Tem os seus altos e baixos nesse tipo de empresa. Última ação aqui dessa lista é o Banco Bradesco, pessoal. Bradescão, não tem como, né? Banco aí do povo mesmo, né? Um banco aí bem falado na economia brasileira. E o Bradesco, ele veio a negociar com desconto bastante expressivo. Por quê, pessoal? Se a gente observar aqui o cálculo de valuation, ele está extremamente barato. Eu nem vou me estender muito nele. Eu diria que, afora o Banco do Brasil, ele é um banco que está descontado. Se o Bradesco voltar a ter uma lucratividade semelhante ao que ele tinha em 2021, que era de 20 bi de lucro, já podemos esperar um provento bem alto, tá? 20 bi dividido pela quantidade de ações que o Bradesco detém hoje no mercado, que fica ali de 10,64, né, bilhões, nós temos aí um LPA de 1,87, que vezes um payout de 60%, até porque o CEO já garantiu que vai manter esse payout, o próprio banco já garantiu, temos aí um dividendo de 1,12 por cada ação. Nessas cotações de Bradesco, após o banco cair mais de 16%, tá, temos um provento atrativo, tá? Até porque aí 1,12 dividido por 11,10, podemos ter um provento de 10% ao ano. E se nós jogarmos aqui um preço teto, até por ser um banco um pouco mais cíclico, por depender ali da parte de varejo, da parte de pequenas e médias empresas, depender ali de pessoa física, acaba tendo um risco de crédito maior na parte de... acaba tendo um risco de crédito maior para o Bradesco, tá, pessoal? Porque ele é mais exposto na parte de pessoa física, detém uma inadimplência mais alta, então o risco de calote por parte dos clientes se encontra mais elevado. Por isso que eu gosto de colocar aí um prêmio de risco de 8% para a Bradesco, tá? 1,11 dividido por 8%, temos um preço teto, né, de 13,87. No caso 14, né, até porque eu coloquei ali 1,11, era 1,12, então 14 aqui de preço teto, vai pra gente arredondar. Dividido ali por 11,10, temos uma margem de segurança de 26%, ou seja, até R$14 você pode estar garantindo ali facilmente 8% de yield, tá? Então o banco se encontra barato. Nesse patamar de cotação, pode proporcionar um dividendo bem alto, porque ele veio a ficar bem barato. E o interessante do Bradesco também é que, além do potencial de dividendos, ele também tem potencial de valorização, dado de que, se o banco voltar a operar com um PL mais baixo, até porque ele pretende voltar aí com uma lucratividade mais elevada, 124 bi de valor de mercado dividido por 20 bilhões de reais, né, que é a pretensão de lucro da empresa, temos um PL de 6,2, o que fica bem abaixo da sua média histórica. Bradesco tem uma média de negociar a 10 vezes lucro, tá? Se Bradesco voltar a negociar a 10 vezes lucro, vamos ver, 20 vezes 10, né? 10,97, poderíamos ter um valor de mercado de 209 bilhões, que dividido pela quantidade de ações do banco, podemos ter uma cotação de 20,62, que implicaria um potencial de valorização de aproximadamente 85% para ele chegar no seu PL histórico, fora o seu valor patrimonial, que só para o banco chegar no valor patrimonial, ainda mais que o ROI tende a se recuperar com o lucro líquido em ascensão, ele já precisa se valorizar. 15,70 dividido por 11,13, temos um potencial de valorização mais conservador possível de 41% para a Bradesco, porque acabou ficando bem abaixo do valor patrimonial, mesmo tendo um ROI mais baixo. Então perceba que é um banco que tem potencial de valorização e de bons pagamentos de proventos. E no cenário mais otimista, considerando o preço justo de Graham, 1,87 considerando a recuperação aqui do lucro do banco, vezes um VPA, perdão, de 15,70, temos então um preço justo de 25,70 para as ações ordinárias de Bradesco, que dividido ali por 11,10, potencial de valorização no cenário mais otimista de 131%, tá? Então eu diria ali que, tirando o Banco do Brasil, o Bradesco hoje para mim é uma oportunidade clara, tanto para ganho de capital como bons pagamentos de proventos. Outro banco que eu também acho que está descontado, mas eu não vou me aprofundar nele como eu me aprofundei no Bradesco, é o Santander, que também opera com múltiplos bem baixos e pretende ter uma recuperação do lucro, tá? Fora que o valor patrimonial também está bem interessante para Banco Santander. Então, Santander e Bradesco, para mim,
vieram a uma região interessante de compra, por mais que sejam bancos mais arriscados por serem mais expostos ao varejo. Não é à toa que a carteira do Bradesco e do Santander são muito parecidas, né? Pessoa física, pequenas e médias empresas, clientes do varejo, então eles têm um risco de provisão e risco de crédito maior. Mas, claro, são bancos bem consolidados, dificilmente acontecerá uma catástrofe muito grande com essas empresas, tá? Claro que na lista aqui do Microsoft Start Money não conseguimos encontrar todas as recomendações, mas, por exemplo, vamos pegar aqui o Banco do Brasil. Ele está bem falado pelos analistas, tá? Claro, teve alguns bancos de investimento que cortaram a recomendação dele por conta de risco de crédito, mas lembre-se só, o agro ele costuma melhorar em um curto período de tempo. Você tem analista aqui projetando uma alta de 81% para as ações, outros 37% e outros de 1%, tá? Até porque alguns aí cortaram um pouco a recomendação para o Banco do Brasil. Mas eu acredito que o banco continua barato e tem potencial de entregar uma excelente rentabilidade no médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões, macete o dedo no like porque ajuda no engajamento e ative o sininho para receber todos os novos vídeos que esse canal for gravar. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.